Vamos ler então em Apocalipse capítulo 2, a carta à igreja aos Efésios, a igreja de Éfeso, escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz: aquele que tem à sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos sete castiçais de ouro. A igreja de Éfeso, como eu falei, ela teve um começo, ela teve um fim, ela teve um período, né? E ela foi mais ou menos até, como falei, até o ano de 96 depois de Cristo, né? E ela foi considerada né, a fama dela, ou como ela era tratada na época, ela era tratada como uma igreja desejada, né? E a primeira mensagem que nós temos do Senhor Jesus a esta igreja, ela é dirigida, então, como esta igreja, conhecida como esta igreja desejada, e era escrita nesse período apostólico, né? Era um período de pleno avivamento apostólico, como no dia de Atos dos Apóstolos, e ela, na verdade, o quadro que se pinta dela, o quadro que se mostra, né, que se expõe dela, é que ela é uma igreja que é enfocada como Jesus permanecendo dentro dela, Jesus dentro da igreja. Assim como nos dias de hoje, a verdadeira igreja, a igreja dos Atos dos Apóstolos, o fundamento da igreja é Cristo dentro da igreja, é Jesus dentro da igreja, passeando, andando, entrando dentro da igreja. É isso que nós, como apostólicos, mais desejamos, mais almejamos em todos os nossos cultos. É Cristo dentro da igreja, porque sem Ele nós não teríamos o porquê de estar na igreja. Se Cristo não é o centro, se Cristo não está dentro da igreja, nós não temos o porquê vir para a igreja. Então esta igreja, ela era muito desejada nesta época, e aonde nós encontramos a explicação a respeito disso, dos 7 candeeiros, está justamente nesse início do livro de Apocalipse, capítulo 1, onde nós podemos ter uma base bem mais clara. Então, o principal desse primeiro versículo seria Cristo caminhando, Cristo andando dentro da igreja. Esse seria o nosso principal enfoque nesse capítulo 1 do livro de Apocalipse, capítulo 2. O versículo 2 diz: conheça as tuas obras, assim o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que pusestes à prova os que declaram apóstolos e não são, né? E nós encontramos agora o Senhor Jesus dando até um elogio para a igreja. Ele dizendo que conhece as obras, ele conhece o trabalho, ele conhece o esforço da igreja de Éfeso. E ele
ele dá esse elogio, né, por a igreja de Éfeso ser uma igreja abençoada, né, uma igreja que atuante, uma igreja que luta, que persevera, né? Ele diz: eu não encontrei pessoas ociosas dentro dessa igreja. Ele diz: eu não encontrei pessoas sem fazer nada, não encontrei pessoas de braços cruzados, né? Eu encontrei pessoas trabalhadoras, pessoas que se esforçam pela minha obra, pela minha palavra. E até ele dá esses elogios, ele traz esse elogio que diz: vocês têm uma grande paciência, vocês também, né, vocês rejeitam os maus. Jesus fala nesse texto, ele elogia mais, ele diz, né, vocês não aceitam qualquer um como ministro, como irmão, né? E hoje em dia, irmãos, nós encontramos muito, né, não mencionando e não falando sobre igrejas, mas hoje em dia, né, encontramos muitas igrejas de qualquer jeito, qualquer um atrás do púlpito, né, qualquer pessoas, né, até mesmo encontramos muitas igrejas, né, entre falsos irmãos, tudo isso. Mas tudo isso Jesus elogiou essa igreja de Éfeso, porque nada disso tinha dentro daquela igreja, né? E então ele diz, né, eu dou esse elogio para vocês, eu trago esse elogio para vocês, porque eu tenho observado e visto que vocês têm esta postura perante mim, né? O amor de Deus, irmãos, é o que motiva a igreja. O amor de Deus é o que faz com que a gente venha cada dia buscar mais e mais a vontade de Deus, né? E é isso que Deus se agrada, é isso que Deus ele mais requer de nós, né? Ele quer uma igreja esforçada, ele quer a palavra de Deus sendo pregada de uma maneira muito profunda, muito santa, muito sólida, né? O versículo 3, né, estamos falando sobre o capítulo 2 de Apocalipse, falando sobre a igreja de Éfeso. O versículo 3, quando nós lemos, nós encontramos essa igreja de Éfeso batalhando pelo nome de Jesus, lutando pelo nome de Jesus, né? E isso, o que nós temos feito nesses últimos dias, dias que nós estamos vivendo sobre esta terra, estamos tendo ataque, estamos tendo lutas espirituais das mais diferentes formas, mas o importante, irmãos, e o interessante de tudo isso, que a igreja do Deus vivo, a igreja apostólica do Brasil, tem lutado, tem pelejado pelo nome de Jesus. Então, o versículo 3, ele diz: e tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Né? O trabalho dessa igreja não visava um reconhecimento pessoal. O trabalho desta igreja não visava o engrandecimento dela mesma, mas visava o engrandecimento do nome de Jesus. E foi isso que o Senhor Jesus fez. Elogiou
né, trouxe elogio, porque a igreja não abriu mão do nome dele. Né, como nós estamos hoje nesses tempos difíceis, estamos sendo atacado muitas vezes, conhecido, né, por seita, por falsas doutrinas, mas nós estamos ali perseverando, nós estamos ali lutando, batalhando por esse nome precioso que é o nome de Jesus. Né? Então, Jesus disse, é por causa do meu nome, é por causa do meu nome, vocês batalharam, vocês tiveram um trabalho árduo, o labor de vocês, isso eu admiro, isso eu tenho olhado, tenho visto esse esforço, né? Então, a batalha surge não por causa da placa da igreja, a batalha surge não por quanto nós somos, qual é a quantidade nossa. A batalha surge não pelo prédio, mas a batalha surge inteiramente pelo nome ou por causa do nome de Jesus. Né? O versículo 4 e 5 do capítulo 2 da igreja de Efésios, ainda diz, tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e em seu lugar o seu candeeiro, caso não te arrependas. O Senhor Jesus, ele não estava inteiramente satisfeito, além dos elogios, ele não estava inteiramente, apesar dos elogios, ainda existiam algumas críticas, né, algumas exortações, né, e uma das primeiras seria, tu abandonaste o teu primeiro amor, né, o Senhor não estava inteiramente satisfeito, né, com esta igreja primitiva, e ele diz, eu tenho porém, que tu largou este teu primeiro amor, né, e uma das maiores lições que a igreja recebeu nesta palavra, ela é bem clara, né? Não importa a tua boa obra, né? Isso tudo é importante, né? A boa obra, isso faz parte da nossa salvação, é bíblico tudo, mas Jesus estava dizendo, não importa esta boa obra, né? Não importa nessa a tua intenção, né? Não importa esse teu sacrifício, né? Irmãos, Deus, ele é importante tudo isso, mas ele não está tão preocupado com o sacrifício, né? Mas sim a preocupação do nosso Deus seria mais, nesta parte que nós lemos, seria mais a questão da obediência. A questão, eu creio que Deus, ele fica de uma maneira irada até, de certo modo, pela questão da sua palavra não ser guardada, né? Nem todo o sacrifício do mundo, né, ele é substituído pela obediência, né? Ele não é substituído, né, pela obediência. Nós encontramos isso lá em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, nós encontramos ali a história, os irmãos devem conhecer, devem lembrar a história de quando Deus, através do profeta Samuel, veio trazer a palavra até o rei Saul, né, para que
através de Saul, todos os amalequitas fossem destruídos, né? Isso está escrito ali no 1 Samuel capítulo 15, por ali pelo versículo 22, né? É um versículo bem conhecido, o profeta falando que Deus ele prefere antes a obediência do que o sacrifício, né? Então, se existe uma coisa que Deus se agrada, é nossa obediência à palavra de Deus, né? E é muito mais do que sacrifício, é muito mais que outras coisas, né? A Bíblia toda ela está baseada na submissão ao nosso Deus, ao nosso ministério, aos nossos pastores, né? Submissão, eu creio que é uma das coisas mais importantes aos olhos de Deus, né? Então Deus, ele pega e o próprio Jesus, ele adverte e diz: lembra-te, pois, de onde caíste. A igreja de hoje, ela deve sempre se lembrar e olhar, né, para o livro de Atos e tirar muito proveito desse livro, né, onde a igreja, a nossa igreja está estabelecida, está fundada, né, no livro de Atos. Então, o remédio para a desobediência, o próprio Jesus, ele diz que é o arrependimento, né? E então o arrependimento, né? Ele dá as costas para o pecado, ele dá as costas para a própria desobediência, né? Então o nosso Senhor Jesus, ele incentiva essa igreja: te arrepende, né? Vê onde é que tu caiu, né? Seria isso. Os versículos 6 e 7 seriam os próximos, né? Jesus ele nos mostra para nós odiarmos falsas doutrinas, e nós vamos ler agora o versículo 6 e 7, diz: tem contudo a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos para ouvir o que o Espírito diz às igrejas, e ao que vencer, dar-lhe-ei o alimento da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Aqui a igreja, ela é elogiada, e simplesmente Deus, né, ele elogia a igreja por odiar falsas doutrinas. E aqui fala sobre os nicolaítas. Esses nicolaítas, ele vem da origem, das raízes gregas que formam, né, a palavra nicolaita seria Nicoa, ou Nical, né, que significa conquistar, e Laos, que quer dizer o povo. Então seria desta palavra grega, né, a origem desse nicolaítas, né, essas duas palavras seriam então né, o próprio conquistar, na tradução, e o povo, né? A doutrina dos nicolaítas, ela era do estabelecimento, vou tentar ver se dá para explicar de uma maneira simples, ela vinha do estabelecimento de um clérigo, de um sacerdócio, que todos nós conhecemos uma igreja pagã, todos nós conhecemos, e até muitos vieram de lá, mas ela ensina até os dias de hoje
de uma maneira mais oculta, dizendo que o homem ele não tem o livre acesso diretamente a Deus. Isso teria então que passar por um sacerdote, teria que ter alguém para intermediar, para que isso viesse a ter até ter a oportunidade de poder chegar a Deus. Então eles ensinam muito que o clérigo deles, o sacerdócio deles está acima de todos. E o povo seria aquela parte leiga, onde quase não sabem nada, né? Dependem exclusivamente deles para ter algum ou pouco conhecimento da Bíblia, ou quase nenhum, na verdade, né? Então, na verdade, seria isso, né? A doutrina dos nicolaítas, colocando os sacerdotes sobre todos, e o povo lá embaixo sem ter quase nenhum conhecimento da palavra de Deus. Então, essa doutrina já estava sendo introduzida nessa época. Então, Jesus ele está condenando, Jesus ele está advertindo a igreja de Éfeso, nesses versículos de 6 e 7 do capítulo 2. Então, a verdade é, irmãos, que a Bíblia nos dá a condição, desde que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, nós temos livre acesso agora à presença de Deus. Nós não precisamos mais de um homem intermediador, mas nós temos agora livre acesso à presença de Deus. Graças a Deus por isso. Graças a Deus pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. Então encerra esses versículos dizendo: quem tem ouvidos, ouça. E diz: ao vencedor. E com essas duas frases, o Senhor Jesus, ele exorta, admoesta essa igreja, né, que faz parte dessas 7 igrejas, né, a fim de que isso não se permita dentro da casa do Senhor, dentro da casa do nosso Deus, né? Mas sim que nós possamos ter esse livre acesso, não sendo enganado, não sendo leigo para com as coisas de Deus, mas sabendo que nós temos agora o privilégio e a oportunidade de chegar até o trono da graça do nosso Deus, né?